Saudações, fisionauta! Hoje eu vou falar sobre LER e DOT. Aguenta que eu já volto. As LER e DOT normalmente estão correlacionadas ao trabalho. LER significa lesão por esforço repetitivo e DOT significa doença osteomuscular relacionada ao trabalho. Normalmente acomete aquelas pessoas que fazem tarefas de repetição ao longo da vida de trabalho. Então, por exemplo, digitadores, assim como eu falei ontem também, cirurgiões dentistas, motociclistas, pessoas que fazem tarefas diárias de forma repetitiva, uma hora vai inflamar alguma parte do corpo. Nesse caso mais específico, como eu falei ontem, os epicôndilos, tanto medial quanto lateral, dependendo da função, e digitadores, por exemplo, podem ter acometimentos do túnel do carpo. Você já deve ter ouvido falar. Nessa região aqui, nós possuímos duas fileiras de 4 ossinhos, 4 em cima e 4 embaixo. E no meio desses ossos formam-se como se fosse um túnel ósseo. E no meio vão passar os vasos sanguíneos e os nervos que vão inervar e vascularizar a mão. Aqui nós observamos a representação esquemática da mão direita, mais precisamente do punho direito. Como eu falei para vocês, a síndrome do túnel do carpo é o espessamento dos tendões que passam no túnel do carpo, que são esses ossos aqui da região do carpo, da região do punho, e faz com que haja a compressão do nervo mediano, que é esse em azul aqui, bem fininho. Então imagina só, esses tendões espessados comprimindo esse nervo nesse túnel aqui. Eu vou tirar os músculos, os nervos, e aí a gente consegue identificar aqui. Essa região aqui seria a parte dorsal do túnel, a parte óssea, e à frente a gente tem como se fosse um bracelete de tecido. Então a gente forma um cinturão aqui osteotecidual que abraça, que estrangula essa região. Se eu tenho algum comprometimento articular ósseo dessa região, por uma artrite, uma artrose, uma artrite reumatoide, eu também posso comprimir o que passa por esse túnel por conta do comprometimento osteoarticular. Mas também eu posso ter um comprometimento dos tendões inflamados que vão edemaciar, que vão inchar e vão comprimir o nervo e o vaso, os nervos e os vasos que passam por esse túnel aqui. O que acontece? Quando a pessoa faz movimentos repetidos, como por exemplo uma pessoa que digita muito, vai acabar uma hora inflamando os tendões que passam por dentro desse túnel e vai acabar estrangulando o que está passando no meio dele. Vamos imaginar esse túnel como se fosse um conduíte que tem na parede. O conduíte ele tem que ter uma certa largura para que os fios passem por dentro de forma tranquila. E vai chegar um momento que ele vai lotar de fio, não vai passar mais fio algum. Vai ter que trocar esse conduíte para colocar um novo, para que novos fios consigam passar. Já que no caso do carpo não tem muito o que fazer. Vai chegar uma hora que, pelo contrário, não é que vai passar mais fio pelo local, mas o local ele vai ficar mais estreito. E aí você vai ter um estrangulamento. Algumas situações como a artrose do túnel, dos ossos, das articulações envolvidas nesse túnel, artrite reumatoide, diabetes também podem comprometer esse fluxo neural para a região por conta desse entumecimento do canal. Então podem ser situações multifatoriais que somente um médico especialista nessa região vai identificar, vai diagnosticar clinicamente o que está acontecendo. E é bom saber que o nervo é como se fosse uma mangueira que está passando água. Se eu pressionar um ponto da mangueira, aquela região que eu pressionei, a água vai passar com um pouco mais de dificuldade. E é a mesma coisa o nervo. Se o nervo for pressionado em algum ponto, a informação nervosa ela vai passar com mais dificuldade naquela região. Aí a pessoa pode ter alguma sensação de formigamento nas mãos, alguma alteração motora para pegar um copo, para pegar algum peso. Mas normalmente o pontapé inicial dessa situação é a pessoa ter alteração sensitiva. Em alguns casos, você retirando o fator que está ocasionando o problema,
no caso dos digitadores, diminuir o quanto que a pessoa fica na frente do computador ou na máquina de escrever, se tiver alguém que use ainda, para que esse processo inflamatório diminua e folgue esses nervos e esses vasos que estão passando nessa região do carpo. Mas em alguns casos não há como reverter a situação e aí um procedimento cirúrgico é necessário. Então o médico vai fazer uma pequena incisão nessa região do antebraço aqui do punho e vai fazer como se fosse um alargamento do túnel, para que esses nervos fiquem mais folgados e os vasos fiquem mais folgados e a informação neural e a vascularização corra de uma forma tranquila e favorável. Tranquila e favorável. Então prepara um pré-aquecimento, alguns alongamentos antes de você iniciar uma tarefa, mesmo que for laboral. Se você já sabe que você vai repetir por muito tempo alguma tarefa, o ideal é que você aqueça, que você mobilize a articulação que vai estar envolvida na tarefa. Claro que às vezes é muito difícil, você não vai ficar meia hora fazendo alongamento e aquecimento prévio ao trabalho, mas 5 minutos basta para que você aqueça aquele segmento, aquela parte do teu corpo que você vai usar por mais tempo dentro do trabalho. E o pós também, então você fez uma tarefa ao longo de todo o dia, vai chegar no final dele, vai alongar, vai mobilizar, vai massagear, para que você evite que aconteça alguma coisa por conta desse longo tempo de período trabalhando. Então o ideal é que você faça alguma coisa antes. Se você conseguir fazer alguma coisa no meio, faça também, mobilizações, alongamento, sair da função, dar uma volta, quebrar esse padrão para que você evite que a região inflame, para você equilibrar essas situações. Esse que é o ideal, esse que é o interessante. Certo, pessoal? Amanhã eu volto com mais informações e lembre-se, seu corpo, sua responsabilidade. Arregace as mangas e viva uma vida melhor.